Bom dia, chuchus, como vocês estão? Estou aqui comendo minha bananinha e o vlog de hoje é pra falar sobre ansiedade e depressão. Estou indo no psiquiatra hoje e tá sendo um pouco, sei lá, estranho e eu preciso contar isso pra vocês, né? Sei lá, eu não sei explicar muito bem a sensação. Quando eu percebi que eu estava com depressão e com ansiedade muito aflorada, né, que foi o ponto da minha psicóloga pedir para eu procurar um profissional, foi um choque, porque a gente não aceita que a gente tenha, né, a gente não aceita que isso aconteceu com a gente acha que vai acontecer com todo mundo, menos com a gente, ainda mais eu que fazia psicologia, sou apaixonada por esse assunto, então assim, nunca pensei, mas não que eu não acho que isso pode acontecer, e aconteceu. Então a ida hoje no psiquiatra tá sendo um pouco estranha, eu espero que seja de boa. Eu tô indo numa médica que fala inglês aqui em Dublin, e a secretária dela é brasileira e ensina. Peraí que tá passando muita gente, eu já volto a falar com vocês. Uma das coisas... Tô cheia de banana na boca. Uma das coisas que eu me queixei bastante na depressão é a inconstância, né, de sentimentos, de angústia, de tristeza, que pode ser um dia aleatório, principalmente nos meus dias de folgas, que era pra ser um dia bom, um dia feliz. E também a variação de humor pra mim. Eu já sou mal-humorada, então meio depressiva, eu sou pior ainda, sabe? Vou mostrando um pouquinho pra vocês, tá? Vou pegar o ônibus, que o ônibus tá vindo em 2 minutinhos. E aí eu vou tentar conversando com vocês e falando o que aconteceu. É isso. Bom, já cheguei aqui no centro, seguindo pra clínica, vou mostrando tudo pra vocês. Bom, agora eu tô aqui na farmácia, vim comprar o remédio. Assim que eu sair daqui da farmácia e eu conseguir sentar em algum lugar de boa, eu conto pra vocês como que foi a experiência e como foi a consulta também, porque eu acho que muitas pessoas, assim como eu, tinham medo de conversar em inglês. Então eu vou contar mais pra vocês depois como que funciona, tá bom? Oi, gente, já cheguei em casa, consegui sentar aqui pra contar um pouquinho pra vocês da minha experiência, né, na doutora. Bom, essa doutora aqui me indicou foi umas meninas no Calcinha Dublin. Eu acho muito legal esse grupo, né, é um grupo só de meninas, onde a gente sempre pede recomendações de coisas, né. E aí eu postei lá falando que tava precisando de uma psiquiatra e tudo mais. E as meninas colocaram lá vários contatos. Queria muito agradecer mesmo a ajuda das meninas. Bom, e essa doutora que eu marquei, né, ela fica ali na Talbot. Quem quiser depois me chama no DM do meu Instagram, que eu passo o contato da doutora. A recepcionista dela é brasileira. E foi bem louco, assim, sabe? Uma das coisas que eu venho reclamando muito da depressão é por ter perco a fé. E aí eu mandei essa mensagem, tipo, já faz um tempo que eu tô buscando psiquiatra, e, tipo assim, nunca consegui encontrar e nunca conseguia, tipo, chegar, perguntar pras pessoas indicações e tudo mais, então nunca consegui finalizar, nunca pesquisei a fundo, sabe? Como se eu fosse deixando as coisas passar, empurrando com a barriga. E aí, ontem eu decidi sair e fazer uma caminhada pra conversar com Deus. Porque uma das coisas que eu reclamei bastante na depressão é a falta de fé. Eu tinha uma fé muito grande, muito maravilhosa, assim, já tive muitos milagres na minha vida, muita presença de Deus. E aí, depois de um tempo na depressão, eu comecei a perder um pouco da minha fé. E aí, ontem eu saí pra dar uma volta, né, aqui próximo de casa, comprei um café, decaf, porque também café é muito ruim, né, pra ansiedade. E aí, do nada, meu celular toca, eu conversei com Deus e tal, né, enfim.
E aí meu celular toca. Aí quem era? Era essa recepcionista brasileira da doutora. Aí ela falou, ai, tô te ligando porque eu acho que eu perdi alguns e-mails, vi um e-mail seu aqui da semana passada e você queria marcar, né, com a GP, que aqui, na verdade, na Irlanda, acontece de uma forma diferente. Aqui a gente tem que passar com um médico geral para um médico geral te indicar para o psiquiatra, que o médico geral aqui se chama GP. Essa doutora, ela já trabalhou numa clínica psiquiátrica, alguma coisa assim. Tem alguns GPs que já trabalharam em umas clínicas psiquiátricas e que eles podem indicar remédio. Mas eu também não sei até que nível, tá? Tem algumas pessoas que falam que GP pode indicar remédio, e eu sei que tem alguns que preferem não entrar nisso e já indica pro psiquiatra. Então, eu acho que depende bastante, tá? Eu não sei da informação 100% correta pra falar aqui pra vocês. Mas essa em específico, assim como uma outra que um amigo meu tinha me indicado, ela podia e pôde indicar o remédio. Então, ela me indicou, a gente conversou, né? Eu entrei no consultório e ela começou a me perguntar algumas coisas. Então, tipo, como que tá o seu trabalho, como que é o seu relacionamento, você tá triste por algum motivo, qual que é o motivo, né, que você estaria triste, o seu parceiro entende o que você tá passando. Ela começou a perguntar várias coisas, né, o que que as pessoas ao seu redor diz, o que que eles acham, e foi me falando várias coisas, né, então ela quis puxar um pouco do motivo, e querendo ou não vou julgar quem, tá? Mas nem todo mundo entende, né, da depressão, nem todo mundo entende, todo mundo busca entender como ajudar uma pessoa. E falar que vai ficar tudo bem não ajuda, tá, gente? Eu sei que muitas pessoas falam isso, eu sei que é a coisa mais fácil da gente falar, eu falo isso quando alguém, sei lá, perde um familiar, alguma coisa assim, fala, ai, vai ficar tudo bem e tal. Né? A gente tenta confortar de alguma forma, mas não é um bom conforto. Então eu tento relevar quando as pessoas falam isso, porque eu sei que elas estão tentando fazer o melhor e que elas também não sabem naquele momento o que falar. Mas, enfim, eu posso até fazer depois um segundo vídeo, se vocês quiserem, coloca aqui na descrição. Eu posso fazer um segundo vídeo falando do que você pode fazer pra ajudar a pessoa que tá do seu lado, sabe? As pessoas, seus amigos que estão passando por esse momento depressivo, enfim. Porque não é só agora que é setembro que as pessoas vão lembrar disso, né? Mas, enfim. E aí a gente conversou, foi rápido, tá? Foi o que? 20 minutos, eu acho. Eu tava muito nervosa, eu tava suando e eu ficava mexendo no dedo, assim, porque eu tava ansiosa, né? E aí ela olhava bastante, eu falava, ai meu Deus, eu preciso parar de mexer no dedo. Conversamos, ela fez essas perguntas, foram perguntas básicas. Antes de entrar até no consultório, eu tinha pesquisado no Google, porque eu tava com um pouco de medo de ir, porque era inglês, né? Então eu fiquei um pouco assim, tipo, ai meu Deus, o que eu vou falar? Quais são as palavras certas? E aí eu joguei no Google How to Explain a GP that I'm going through a depression and anxiety. E aí eu joguei isso no Google em inglês, e aí veio um monte de reportagens, né, falando, como falar com o seu médico que eu tô com depressão, com sintomas de depressão, com sintomas de ansiedade. E aí eu fui lembrando das palavras e pegando as palavras, porque assim, eu moro há 4 anos aqui, então assim, não é que eu não sei das palavras, só que no momento que a gente fica nervosa, a gente esquece das palavras, sabe? Eu começo a suar, e são sintomas da ansiedade, eu começo a suar muito e vai dando um branco. Eu sei traduzir, eu sei das palavras, eu moro aqui há 4 anos. A hora que você tá nervosa, te dá um branco e você não sabe que palavras usar. Então, uma dica é passar, perguntar antes pro Google, sabe? Em inglês mesmo, porque o Google vai te dar as palavras que você pode usar naquele momento para explicar o que você tá sentindo. E aí foi isso, gente, assim, foi rápido. Ela falou que ia me dar esse remédio, me passou, vamos ser a primeira semana é com uma dose bem baixa, que eu inclusive já tomei, e depois na primeira semana aumenta um pouquinho a dose, então eu peguei 2 caixinhas do mesmo remédio, mas com dosagens diferentes. E aí depois de um mês, daqui a um mês eu já marquei também a consulta, eu retorno lá pra gente conversar e pra ela saber também como que tá, né, se o remédio fez efeito, não fez efeito, o que eu tô sentindo. Ela falou também pra fazer mais exercícios físicos, e uma das coisas que eu reclamo bastante na minha depressão, eu acho que isso desde que eu era criança, sim, gente, eu descobri na terapia isso,
que já tinha sintomas ali desde quando eu era criança. Eu tenho muito sono, tipo assim, de eu dormir 11 horas da noite, de eu acordar meio-dia. Assim, eu durmo muito, muito. Isso desde que eu era criança, eu dormia muito. Sempre dormi muito e agora tem piorado, né? E aí eu não consigo acordar cedo pra fazer exercício, eu não consigo acordar cedo pra fazer muita coisa. Então vai criando aquela culpa, aquele peso maior por, poxa, eu não fiz nada no meu dia, só acordei, fui trabalhar, voltei, fiz uma coisinha ali, tipo assim, acabou o dia, sabe? Que aí dá 11 horas da noite eu já tô com sono de novo, então, tipo, vira uma bolinha de neve que eu tava vivendo. E aí eu falei pra ela, olha, o primordial pra mim é que esse remédio não tenha esqueci a palavra, que ele não faça dormir mais, porque tem alguns remédios que pode dar esse sintoma, né? Aí ela falou, não, fica tranquila que esse remédio não dá, tudo mais. E aí eu pesquisei sobre o remédio de fato é muito bom, é um dos melhores no mercado hoje em dia. E vi uns psiquiatras falando no YouTube e tudo mais, então tô confiante agora, eu acho que tá bom, né? Eu preciso melhorar. Eu demorei muito tempo pra, de fato, tomar essa atitude de ir num psiquiatra. Principalmente talvez por crença, sabe? Por achar que não, se eu for no psiquiatra eu vou perder o controle, ou eu vou ficar lesada com remédio. Eu demorei um pouco também por conta dessas crenças. Eu acho que essas crenças, ela demora um tempo pra ser quebrada, né? A minha psicóloga foi super fofa comigo, ela me explicou que às vezes essas crenças também, até do psiquiatra, é como se fosse o estágio do luto, quando a gente perde alguém, né? Que a gente fica ali na negação. Nossa, não acredito, aquele sentimento de negação. Por que aconteceu? E a gente fica buscando. E o meu processo com o psiquiatra foi exatamente sobre isso. Foi um processo de negação, assim. Por que eu? Por que eu que tenho que passar? Por que eu sempre amei tanto a psicologia? Eu sempre gostei tanto, sempre estudei. Por que eu? Por que eu não entendo as técnicas que eu estudava? Sabe assim? E não tem explicação. É corpo, né? Não é uma coisa de tipo assim, eu tô fora do controle. Resumindo, já tomei o primeiro remédio. Eu acho que vai me fazer muito bem. Tem algumas mulheres que eu sigo no Instagram que eu me inspiro bastante, como a Astrid Lacerda, e ela toma também remédio. A Elora também toma remédio. E elas falaram que tudo mudou, sabe? Depois que elas começaram a tomar, porque a cabeça ficou mais limpa, as coisas ficaram mais claras, assim, sabe? E você consegue ver as coisas além daquele mundinho de sofrimento. Então, eu acho que é pro bem. E o tratamento também vai ser por 6 meses, inicialmente. Graças a Deus, espero que seja isso. A médica falou que é por 6 meses e eu acho que é isso. Pra finalizar, né, gente? Pra não ficar muito grande esse vídeo. Mas se vocês quiserem a parte 2 ou perguntarem qualquer coisa, quiser que eu falo sobre qualquer coisa, deixa aqui embaixo, tá? Nos comentários pra que eu possa falar aqui com vocês e ter mais assuntos também, tá bom? Um beijo, se cuidem, viu? Até mais.